Estamos de volta com o Religare. Hoje eu converso com o pesquisador em Filosofia e Teologia, Omar Salles. Nós estamos falando, não é, Omar, sobre religião e contemporaneidade. No primeiro bloco nós falamos das características da contemporaneidade, falamos do papel da filosofia, da teologia, das ciências, da técnica. Mas o que falar, por exemplo, no cenário contemporâneo, de questões como as questões relacionadas à economia, o direito, a justiça? Ninguém está salvo, de reconfigurar e de reconfigurar-se nesta realidade atual que nós vivemos. Você tem observado os últimos acontecimentos no campo da economia e mesmo os debates no campo do direito, os debates relacionados ao problema da justiça? Sim. A economia, nós estamos aí às voltas com a grande crise mundial e que faz repensar o lugar do ser humano no mundo, né? A questão do consumo, a questão do modo de se relacionar com o objeto. É uma imagem muito simples que eu uso com os meus alunos em sala de aula. Quer dizer, eu sou mais sujeito quanto mais eu sou livre diante das pessoas. A liberdade se exerce maior nível diante das pessoas. Mas também eu sou muito livre quando eu exerço a minha liberdade diante das coisas. E nós observamos hoje, nessa relação do ser humano com os objetos, com o poder, com o dinheiro, com a ideia do ter, uma inversão, onde parece que o ter, o poder, o dinheiro se tornaram o grande sujeito, e o ser humano o objeto. Acredito que daí vem a crise. Bom, e em relação à questão da justiça e o próprio papel da relação do cristianismo com a cultura contemporânea, como é que você tem visto esse debate? Nós temos aí grande problema das desigualdades sociais, o problema da fome, da miséria no mundo. Então são questões assim tão antigas e que teoricamente já deveriam ter sido resolvidas, bem como doenças que assolam a África e falta de saneamento. E isso toca a teologia a partir do momento que nós, enquanto estudantes de teologia e teólogos, devemos pensar como devemos agir diante disso, o que a teologia nos mostra e nos revela acerca disso. Porque muito simplesmente estudamos na sala de aula aquilo que toca o humano, toca também o divino. Então são questões que tocam o homem, tocam também a questão da teologia, a questão de Deus. E aí a teologia deve entrar no debate, entrar na reflexão, se fazer participante e assumir aí o seu papel diante da sociedade civil, inclusive. Vejo muitas vezes a teologia alheia à questão social, alheia a um debate, uma tomada de posicionamento mais acirrado e que ela deveria se comprometer mais. Seja porque nós tivemos todo o problema com a teologia da libertação e muitas pessoas já perseguidas e muitas pessoas também. Então a igreja parece que se acomodou um pouco mais e a gente tem emergência aí hoje de comunidades virtuais e comunidades muito celebrativas e muito da festa, mas que falta a elas uma adesão política em prol da luta pela justiça. Essas novas expressões, elas vão nessa característica da contemporaneidade que você esboçava no início da nossa conversa? Faz parte desse novo momento? Esse processo que a gente vivencia? Elas fazem parte porque na medida que você não tem mais um único fundamento, como eu dizia no bloco anterior, então a verdade objetiva, a verdade única se foi, então permite a emergência de outras pequenas verdades, ou de múltiplas verdades. Então, quando nós falamos Deus morreu, ou Deus não tem mais grande sentido na sociedade atual, ou pelo menos aquilo que se acreditava enquanto uma verdade única, a falta dessa verdade permite a emergência de outros relatos, de outras atitudes, de outros momentos. Então, por isso, nós vamos ter aí um cenário marcado pela pluralidade e pela emergência desse múltiplo. Em alguns casos até de pluralismo, né? E pluralismo, com certeza. Sim. Você esbarrou no problema do relativismo nesse momento, não é? Sim, relativismo. A ausência da grande verdade toca verdades relativas, né? Então, a emergência... Verdades fechadas, né? A emergência do relativismo. O relativismo ele não pode ser confundido com a relatividade das relações. Então, relativismo é quando eu me isolo num grupo, num gueto, numa comunidade e defendo aquelas únicas ideias e contra outras e vários grupos vão surgindo e vários grupos se contrapondo. Então, nós não temos mais esse horizonte, tudo é relativo.
é relativo ao lugar, é relativo às pessoas, relativo à geografia, relativo a várias circunstâncias. Agora, o desafio é nós sairmos desse relativismo, que muitos autores hoje consideram o grande vilão da contemporaneidade, para nós pensarmos a relatividade das relações. Apesar de diferentes, apesar de pensarmos de formas variadas, nós podemos aí nos relacionar e podemos aí estabelecer pontos comuns de apoio. Sim. As tradições religiosas, elas podem permanecer fiéis às suas tradições e, ao mesmo tempo, estarem abertas a esse diálogo com o diverso, que é uma característica da nossa época? Estarem abertas para perceber o que o outro tem de bom e o que o outro pode oferecer nesse diálogo, nesse intercâmbio, nessa troca. Um grande problema nosso, por exemplo, é a questão de como administramos o tempo. As pessoas hoje não têm tempo para dormir. E se nós não criarmos esse tempo, nós realmente não dormiremos, porque sempre fazemos muitas coisas. E aí nós podemos olhar para as religiões orientais e como eles administram o tempo, e como eles administram o silêncio, como eles administram a meditação. Nossa sociedade é barulhenta ao extremo. Então, o cristianismo, as igrejas cristãs, de modo geral, elas têm muito a aprender com a tradição oriental. Como certamente também nós temos algo a oferecer para a tradição oriental. Sim. O que é que significa, você falava diferenciando relativismo e relatividade, e você deixou essa ideia de relatividade como uma ideia positiva, né? Você inclusive falou agora que as tradições podem dialogar com a diferença, aprender de outras tradições, de outras experiências, mas se sustenta essa cultura da relatividade? É algo em construção. Então, eu não poderia dizer afirmativamente, fechar a questão. Que sim ou que não? Que sim. Por outro lado, não se sustenta a ideia de que nós vamos resgatar um horizonte comum único. Isso não existe mais. Essa ideia, inclusive com a globalização, com os intercâmbios, com uma questão da passagem da modernidade para a contemporaneidade, a ampliação da geografia do mundo. Então, a gente agora sabe de vários povos e várias culturas e todas as formas, e os acontecimentos que estão lá, estão imediatamente aqui pela internet e tudo mais. Então, nesse mundo múltiplo que a gente vive, e até a minha fala ela é muito múltipla e ela abre todo esse leque, nós não temos mais como pensar que obteremos um horizonte comum. E se nos falta um horizonte comum, e se nós não podemos ter a pretensão de alcançar esse horizonte, o que nos resta? Nos resta administrar essas relações. Nos resta administrar essas pequenas verdades ou essas pequenas afirmações, e que são pequenas não no tamanho, eu digo pequenas porque são várias, múltiplas e há grupos, mas que cada uma contém uma grande riqueza. E o caminho vai ser a relação entre esses polos. Sim. Você escreveu um texto, foi publicado na IHU, em novembro do ano passado, falando sobre passemos para a outra margem, da homofobia ao respeito à diversidade. Um tema dessa natureza, ele aparece porque nós estamos vivendo esse contexto atual? Sim. Em outra época não seria um tema que poderia ser discutido, ou tão discutido como nos dias de hoje? Ele ainda é um tema que, apesar da relevância dele, é tratado com muita cautela. Sobretudo se nós pensarmos, por exemplo, os representantes das igrejas, os representantes, que eu digo, os hierárquicos, sobretudo. Então, a gente tem, comumente, nós percebemos por aí, a prática, os documentos da igreja são taxativos e dizem uma coisa muito bem definida. No atendimento pastoral, aquilo que é definido pelos documentos, não que seja relativizado, mas é transmitido e dialogado de uma forma muito mais humana, muito mais acolhedora, muito mais atenciosa e, evidentemente, muito mais cristã. Sim. Quando eu me proponho escrever esse texto, eu tenho em mente que nós precisamos, e do lugar que eu falo enquanto leigo,
quer dizer, eu não represento a instituição, então eu tenho uma certa liberdade nesse sentido, trazer à tona um tema que precisa ser discutido e que hoje, mais do que nunca, ele está presente, porque essa diversidade que sempre existiu, ela agora começa a ganhar notoriedade, ela começa a ganhar visibilidade. Essa é a diferença. Lá atrás, a verdade única, então... essa diversidade ele era invisível, era massacrada, ela era oculta. Agora ela está nas ruas, são as paradas, são as manifestações. E como responder a essa diversidade? Eu chamei essa questão para encerrar o bloco, até para o telespectador aguardar o programa da próxima semana, para a gente vai continuar falando de diversidade, de relatividade, todo esse conjunto de transformações que as nossas sociedades estão vivendo. Eu agradeço por você continuar conosco e agradeço também ao telespectador por aguardar pacientemente até a próxima semana para acompanhar o desfecho dessa nossa conversa aqui. Eu recebo Omar Salles, ele é pesquisador em filosofia e teologia, está concluindo o seu doutoramento em teologia e já começando um doutoramento em filosofia. Aguardo você para a próxima semana, no Religare, que é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Você pode saber sobre os nossos cursos de especialização e mestrado acessando pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui, eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!